Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a resolução de algumas questões conforme combinado em sala. Vamos lá, questão número 4. O texto diz assim: 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido e, atingindo o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 graus. Olha só, importante. Ele disse que os 3 termômetros que estão no mesmo líquido, eles atingindo o equilíbrio térmico. Isso significa que os 3 estão neste momento à mesma temperatura. Aí ele disse que quando isso acontece, o que está graduado na escala Celsius registra 45 graus Celsius. Então a gente tem o termômetro que está na escala Celsius, ele marcou lá 45 graus Celsius. Aí pergunta-se: os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores? Então, ele está querendo saber o seguinte: essa temperatura de 45 graus Celsius, quando é medido no termômetro da escala Kelvin, ele marca que temperatura lá? E quando ele é medido no termômetro que está graduado na escala Fahrenheit, ele marca que medida lá? Esta é a pergunta da questão. Como a gente viu em sala, a relação matemática, que transforma as temperaturas de Celsius para Fahrenheit e para Kelvin está estabelecida assim. A marcação da temperatura em Celsius está para 5, assim como a temperatura na escala Fahrenheit, menos 32, está para 9, e a temperatura marcada na escala Kelvin, menos 273, está para 5. Então, esta proporção aqui, esta relação matemática, ela vai nos dizer como a gente transforma a temperatura de uma escala em outra, certo? Então, a gente viu também aqui como a gente encontra esta equação, que é importante saber também, como a gente encontra a equação termômetro. Então, vamos lá. A gente tem uma temperatura medida em Celsius e quer saber quanto vale em Kelvin. Então, qual é a ideia aqui? A gente pega a relação de Celsius, que é a temperatura que a gente tem, a temperatura em Celsius está para 5, e igual a relação que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar na escala Kelvin. A relação de Kelvin comparada a Celsius está assim: a temperatura em Kelvin menos 273 está para 5. Então, agora percebam, os denominadores todos são 5, a gente pode dividir aqui, cancelar, dá 1. E isso implica dizer o seguinte: isso implica dizer que a temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Na escala Celsius, a gente tem que é 45 graus. 45 graus, estamos substituindo conforme dados da questão. Isso vai ser igual à temperatura medida na Kelvin menos 273. Então, a gente isola a temperatura na Kelvin, que vai dar 45 mais 273. Percebam, 273 estava subtraindo, a gente passa para o outro lado somando. Então, a temperatura, quando medida na escala Kelvin, vai dar 5 mais 3, 8. 4 mais 7, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, medida na escala Kelvin, vai dar 318 Kelvin. Essa é a temperatura na escala Kelvin. Então, ficaríamos entre a letra B e letra C, que são as alternativas que têm 318 Kelvin. Porém, a gente precisa agora saber quanto vale na Fahrenheit esses 45 graus. Graus Celsius. Poderíamos também transformar agora esse 318 Kelvin em Fahrenheit. Também dava certo, porque os 3 termômetros estão em equilíbrio térmico e essas temperaturas se equivalem. Mas vamos lá. Vamos transformar 45 graus Celsius na temperatura medida na escala Fahrenheit. Então, a gente pega a relação que a gente deseja encontrar, Fahrenheit menos 32 está para 9, e a gente iguala a expressão que a gente tem. A gente tem em Celsius, então a relação de Celsius, a temperatura em Celsius, está para 5.
Agora vamos substituir os valores, né? A gente vai ter assim, a temperatura em Fahrenheit, menos 32, está para 9, assim como a temperatura em Celsius é 45 graus. Então, no lugar da temperatura em Celsius, a gente bota 45 sobre 5. Agora percebam, 45 dividido para 5 dá 9. E aqui a gente pode fazer produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou simplesmente o seguinte, a temperatura em Fahrenheit, menos 32, vai ser igual. Esse 9 está dividindo, a gente joga para o outro lado multiplicando. 9 vezes esse 9 daqui, o resultado da divisão. Então a gente tem que a temperatura em Fahrenheit, menos 32, é igual a 9 vezes 9, que é 81. Logo, a temperatura em Fahrenheit vai ser 81. Esse 32 está subtraindo, passa para o outro lado, somando, mais 32. E concluímos que a temperatura, quando medida num termômetro graduado na escala Fahrenheit, ela vai ter 32 mais 81. 1 mais 2, 3. E 8 mais 3, 11. Então, lá na escala Fahrenheit, ela vai medir 113 graus Fahrenheit. Questãozinha simples, só para a gente ter e se habituando com as equações. Então, veja só. Na escala Kelvin mede 318, na escala Fahrenheit vai medir 113, o que condiz com a alternativa B. Ok? Até a próxima.